Em uma manhã silenciosa, há milhares de anos, o sol despontava lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de laranja e dourado, como se o próprio céu estivesse despertando de um sonho profundo. O deserto se estendia até onde a vista alcançava, suas areias quentes formando ondas que se moviam suavemente com o vento, produzindo um sussurro quase imperceptível. Uma canção que parecia contar histórias antigas, de tempos em que o impossível ainda não tinha nome. No coração desse vasto cenário, homens e mulheres caminhavam lentamente, sentindo a textura da areia sobre seus pés descalços, absorvendo a luz suave que refletia sobre as pedras e imaginando formas grandiosas, algo que resistisse ao tempo, que contasse suas vidas e suas crenças para as gerações futuras. O aroma seco e quente do deserto misturava-se com o perfume sutil de papiros e óleos, usados para registrar pensamentos e proteger os corpos dos mortos. E o som distante de águas do Nilo correndo vagarosamente trazia uma sensação de continuidade e serenidade, como se o mundo inteiro estivesse respirando devagar em harmonia. Era nesse ambiente que a ideia começou a nascer, ainda como um sussurro na mente de um faraó curioso e de seus arquitetos dedicados. Eles observavam as estrelas, cada ponto de luz traçando caminhos invisíveis no céu noturno, e imaginavam como poderiam levar a ordem dos céus para a terra, convertendo cálculos e sonhos em pedra sólida. Havia fascínio silencioso nos gestos simples, um arqueiro ajustando o arco, um escriba desenhando linhas em um pedaço de papiro, a ponta do cálamo riscando símbolos que carregavam esperança, e cada gesto parecia ritualístico, como se estivesse preparando o espírito para algo maior, algo que durasse milênios. O tempo passava lento, quase imperceptível. Cada respiração das pessoas se integrava ao ritmo do deserto, ao balançar das palmeiras à beira do Nilo e ao chamado distante de aves migratórias, formando uma dança delicada entre o homem, a natureza e o sonho da eternidade. Enquanto o vento soprava sobre dunas suaves e os primeiros raios de sol aqueciam a pedra e a areia, o grupo de construtores se aproximava de um local que mais tarde seria o coração do Egito Antigo. Eles sentiam a vibração da terra sobre seus pés, o calor crescendo e cada movimento carregava uma calma profunda, quase meditativa. Havia curiosidade e paciência nos olhares trocados, o entendimento silencioso de que aquilo que estavam prestes a criar não seria rápido nem simples, mas que cada pedra colocada com cuidado e cada desenho traçado à mão seriam passos em direção a algo monumental. Não havia pressa, apenas a cadência constante do trabalho e da imaginação. A antecipação de um futuro em que as pirâmides se ergueriam como silêncios sagrados, guardando memórias e segredos, tão imponentes que até o sol parecia se inclinar para observá-las nascer. Naquele cenário, as primeiras pedras foram cuidadosamente retiradas de pedreiras próximas. Cada bloco tinha peso, textura e temperatura diferentes, e os trabalhadores aprendiam a senti-los com as mãos nuas, a escutar o som que cada pedra emitia quando tocava o solo ou outras pedras. O som, uma mistura de batidas suaves e raspagens lentas, criava uma música de concentração e paciência, que se espalhava pelo deserto, misturando-se ao murmúrio das palmeiras e ao canto distante dos pássaros. Observando cada detalhe, os arquitetos imaginavam como alinhar blocos pesados com precisão quase imperceptível, como cada linha e ângulo seria calculado para resistir ao tempo, para se tornar um testemunho silencioso da inteligência humana e da harmonia entre o esforço físico e o pensamento poético. Enquanto a noite se aproximava, trazendo consigo uma brisa fresca e o cheiro doce das flores que cresciam perto do Nilo, a equipe se recolhia, reunindo-se ao redor de pequenas fogueiras. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes sobre as faces cansadas, mas serenas,
e refletindo um brilho dourado nas areias ainda quentes do dia. O céu estrelado começava a se revelar, cada estrela uma promessa, cada constelação um guia. Nesse momento, os construtores e pensadores respiravam lentamente, contemplando o trabalho realizado e permitindo que a imaginação flutuasse em direção ao que ainda estava por vir. Assim, entre o som suave da noite, o calor da fogueira e o aroma do deserto adormecendo, as primeiras ideias sobre a construção das pirâmides encontravam um terreno fértil, prontas para crescer, pedra por pedra, sonho por sonho, enquanto o mundo se mantinha em silêncio, seguro, e a história começava a ser escrita em areia e pedra. Antes de começarmos essa jornada hipnótica pelo Egito Antigo, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias que acalmam a mente, relaxam o coração e ajudam você a dormir em paz. Enquanto a brisa da noite ainda carregava o frescor do Nilo e o cheiro adocicado das flores noturnas, os primeiros raios de sol começaram a tocar as areias douradas, iluminando o espaço onde as pirâmides começariam a se erguer. Havia uma quietude profunda, quase meditativa, quebrada apenas pelo som suave de passos sobre a areia e o tilintar distante de ferramentas sendo preparadas. Os arquitetos, reunidos em círculos pequenos, traçavam linhas no solo com paus finos, estudando ângulos, alinhamentos e proporções. Cada traço era lento e cuidadoso, como se cada marca na areia carregasse um suspiro de paciência, um pensamento silencioso de quem entende que cada detalhe é essencial. A luz da manhã caía em tons cálidos, aquecendo a pele, refletindo nas pedras espalhadas e criando sombras suaves que pareciam se mover ao ritmo do vento, como se o próprio deserto estivesse observando e aprovando o início do trabalho. Os primeiros experimentos com pedras começaram cedo. Blocos menores, retirados das pedreiras próximas, eram arrastados por cordas grossas, rolados sobre troncos polidos ou levantados com rampas improvisadas de areia compactada. O som dessas pedras movendo-se lentamente, raspando contra madeira e solo, era profundo, quase musical, e preenchia o ar com uma cadência constante, reconfortante. Cada toque, cada esforço dos trabalhadores era acompanhado de respirações pausadas, quase ritualísticas, e um silêncio de concentração envolvia o local, interrompido apenas por palavras suaves de orientação dos arquitetos, sussurros que passavam instruções e sugestões, mantendo o ritmo harmonioso e sem pressa. Havia fascínio no ar, uma mistura de respeito pelo material e curiosidade pelo resultado, enquanto a experiência se repetia e cada tentativa trazia pequenos aprendizados, ajustes delicados que se transformariam em conhecimento sólido, passado de mão em mão. Dentro das tendas e pequenas construções improvisadas, os escribas registravam cada detalhe, medidas, ângulos, notas sobre o peso de cada pedra, pequenas observações sobre o comportamento da madeira e do cordame, tudo anotado com cuidado em papiros finos. A luz do sol entrando por frestas douradas iluminava o ambiente silencioso e o cheiro de tinta e papiro se misturava com o perfume natural do deserto e do Nilo próximo. Cada anotação era feita devagar, quase com reverência, como se o ato de escrever fosse parte do próprio processo de construção, um ritual que preparava a mente para grandes realizações.
Os pensadores observavam o movimento das sombras, as cores do céu, as constelações ainda visíveis no início da manhã, calculando alinhamentos celestes que mais tarde se refletiriam na orientação das pirâmides, conectando céu e terra de forma sutil e harmoniosa. Do lado de fora, os trabalhadores praticavam o levantamento de blocos de diferentes formas e tamanhos, testando alavancas e dispositivos rudimentares, aprendendo a sentir o equilíbrio da pedra em suas mãos, a maneira como ela se acomodava sobre outras sem quebrar, e como cada movimento deveria ser delicado, preciso e repetitivo, como uma dança silenciosa. A areia, aquecida pelo sol, rangia levemente sobre os pés descalços, enquanto o vento suave trazia o frescor do Nilo, envolvendo todos em um abraço invisível que equilibrava esforço e descanso. Havia uma cadência hipnótica nos gestos: puxar, empurrar, levantar, ajustar, soltar, repetir. O esforço físico era acompanhado de uma atenção calma, quase meditativa, criando um ritmo que acalmava o coração e enchia a mente de fascínio e admiração silenciosa pelaquilo que se estava criando. As manhãs passavam em ritmo suave, alternando entre observação, experimentação e reflexão. Os arquitetos, contemplando as pedras alinhadas em pequenas filas, imaginavam a forma que toda a pirâmide teria, como cada camada se encaixaria na próxima e como o tempo e a natureza poderiam afetar a construção. Pequenos detalhes eram testados. Cada experiência trazia ajustes sutis, como mover um bloco alguns centímetros ou inclinar uma rampa de areia em ângulo ligeiramente diferente. A paciência era parte do processo, e cada repetição parecia uma meditação, um passo consciente em direção a algo monumental, sem pressa, sem tensão. Apenas fascínio silencioso e profundo respeito pelo trabalho e pelo material. Ao anoitecer, o céu se tingia de tons de púrpura e azul profundo, e o cheiro fresco do Nilo à distância misturava-se ao aroma das tochas acesas nas tendas. Os trabalhadores descansavam olhando as pequenas pilhas de pedra conquistadas ao longo do dia, enquanto os arquitetos traçavam novas linhas no solo, antecipando o próximo passo. O crepitar suave das fogueiras, o farfalhar das palmeiras e o murmúrio distante da água formavam uma sinfonia relaxante, preparando o espírito para o repouso. E assim, entre cálculos delicados, movimentos cuidadosos e observação silenciosa, a construção começava a ganhar forma, ainda pequena, mas carregando dentro de si o potencial de tornar-se eterna, um sonho esculpido em pedra e paciência, aguardando o amanhecer de novos dias de criação. O sol surgia lentamente sobre as areias do deserto, tingindo o céu com tons suaves de pêssego e dourado. E a brisa matinal carregava um frescor delicado, misturando o aroma quente da terra com o perfume distante das flores do Nilo. Era uma manhã calma, perfeita para mergulhar no trabalho silencioso que exigia paciência, atenção e contemplação. No espaço onde a pirâmide começava a tomar forma, os arquitetos desenhavam linhas e ângulos com cuidado, traçando mapas no solo, medindo cada centímetro com cordas esticadas e varas marcadas, tentando transformar sonhos grandiosos em dimensões precisas. O som leve das cordas estalando suavemente
O toque da madeira sobre a areia e o sussurro das pedras sendo arrastadas criavam uma cadência quase musical, um ritmo que envolvia cada trabalhador em uma dança calma entre mente e corpo, cálculo e ação. Os primeiros blocos realmente grandes eram selecionados nas pedreiras. Cada pedra carregava consigo uma sensação de peso, textura e temperatura que exigia atenção total. O toque firme das mãos experimentadas sobre a superfície áspera, os dedos traçando pequenas fissuras e ondulações, e a respiração pausada dos trabalhadores ao tentar erguer, rolar ou alinhar cada bloco criavam uma rotina hipnótica que podia ser sentida tanto no corpo quanto na mente. Havia beleza silenciosa na repetição. Empurrar, ajustar, soltar, medir novamente. Cada tentativa falha era recebida com calma, ajustada com paciência, até que a pedra se acomodasse perfeitamente em seu lugar, criando uma sensação de harmonia e realização silenciosa e contínua. Enquanto isso, os arquitetos calculavam com atenção, observando a posição do Sol e das estrelas para alinhar a pirâmide aos pontos celestes. Cada medida era lenta, repetida, comparada com linhas desenhadas na areia, notas registradas em papiros, e cada reflexão era acompanhada pelo som suave do vento soprando entre as palmeiras, misturado ao crepitar de pequenas fogueiras que mantinham os escribas aquecidos. A luz mudava lentamente, transformando a areia em tons de âmbar e dourado, enquanto o rio Nilo refletia os primeiros raios do dia, lembrando que cada pedra colocada estava conectada a um universo maior, a ciclos da natureza e a ritmos antigos que governavam a vida e o tempo. Os trabalhadores se moviam como parte de uma coreografia silenciosa, cordas enroladas, troncos posicionados, blocos deslizando suavemente sobre rampas de areia compactada, e cada gesto era repetido de maneira quase meditativa. Os músculos sentiam o peso, mas a mente permanecia calma, contemplativa, absorvendo cada detalhe sensorial. O calor da pedra sob as mãos, o aroma seco da areia aquecida, o som do vento entre as palmeiras e o farfalhar distante de aves que acompanhavam o movimento humano sem pressa. Era um ritmo hipnótico que acalmava, concentrava e enchia o espírito com uma sensação de realização silenciosa e contínua. À medida que os primeiros blocos gigantes encontravam seu lugar, a pirâmide começava a emergir da areia como um sonho sólido, e cada camada colocada era observada com admiração silenciosa. Havia uma beleza calma em ver a estrutura crescer, bloco por bloco, cada superfície refletindo a luz do sol e criando sombras que mudavam com o dia, como se a própria pirâmide respirasse junto com o deserto. As ferramentas eram simples, cordas, alavancas de madeira, rampas de areia compactada. Mas a paciência e engenhosidade transformavam o esforço em uma dança poética, quase mágica, em que homem e pedra se uniam para criar algo maior do que si mesmos.
Enquanto a tarde avançava, o calor suave do sol aquecia a areia e os blocos já posicionados, e os trabalhadores descansavam por breves momentos, sentindo a textura da pedra, o som da brisa e o perfume do deserto que envolvia tudo em um abraço silencioso. Os arquitetos, deitados por alguns instantes na sombra de tendas ou pedras maiores, observavam o céu, revisitando mentalmente cada cálculo, cada ângulo, imaginando como o movimento da luz ao longo do dia transformaria a percepção da pirâmide. E como ela, uma vez completa, se tornaria um ponto fixo de contemplação, beleza e silêncio no deserto. A sensação de segurança, calma e fascínio preenchia o ambiente, preparando cada mente e cada corpo para o próximo passo da construção que viria com a mesma paciência, atenção e contemplação silenciosa, enquanto o deserto ao redor continuava respirando em harmonia com cada gesto humano. O sol já começava a se erguer mais alto no céu, tingindo o deserto com tons suaves de ouro e âmbar, e a brisa leve trazia consigo o frescor do Nilo, misturando-se ao aroma seco da areia e ao perfume sutil das flores e ervas que cresciam nas margens do rio. As primeiras camadas da pirâmide estavam agora parcialmente erguidas, e o que antes eram blocos soltos e experimentais começava a formar contornos reconhecíveis, uma geometria que prometia permanecer intacta por milênios. Cada pedra colocada era acompanhada de olhares atentos e gestos coordenados, como se toda a equipe estivesse dançando em silêncio com o deserto, sentindo o ritmo do vento e a cadência das próprias respirações. O som da madeira rangendo sobre o peso das pedras, das cordas estalando suavemente e da areia ceder sob o movimento constante, criava uma música natural, quase hipnótica, que preenchia o ar com calma e fascínio. Os trabalhadores se moviam lentamente, mas com precisão, carregando blocos maiores do que qualquer um deles jamais tinha tentado antes. Cada passo era pensado, cada gesto repetido com paciência, transformando o esforço físico em uma meditação silenciosa. O toque áspero das pedras contra as mãos, o calor crescente do sol sobre a pele e a sensação de areia fina escorrendo pelos pés criavam uma conexão íntima com o ambiente, como se cada pessoa fosse parte do deserto e o deserto fosse parte de cada um. A interação com a natureza era constante. Observar o movimento das nuvens, sentir a direção do vento, notar a mudança de luz sobre cada superfície, tudo isso guiava o posicionamento dos blocos, a escolha do caminho das rampas e o ritmo da construção. Enquanto algumas pedras eram elevadas pelas rampas de areia cuidadosamente compactadas, outras eram ajustadas com alavancas de madeira, cada movimento criando pequenas vibrações que ecoavam suavemente pelo chão. Havia uma harmonia silenciosa entre a força humana e a resistência da pedra, entre a paciência dos trabalhadores e a cadência natural do ambiente. Os arquitetos observavam cada ação com atenção silenciosa, intervindo apenas quando necessário, sugerindo ajustes sutis e deixando que a repetição dos gestos ensinasse mais do que palavras poderiam. O processo era lento, mas cada passo reforçava a sensação de confiança, segurança e fascínio. E o olhar atento para o céu, para o sol e para o Nilo trazia uma sensação de conexão com algo maior, algo que ultrapassava o tempo e espaço. Ao longo do dia, pequenas pausas eram tomadas para contemplar a beleza do deserto e o trabalho que crescia diante deles.
O vento soprava suavemente, levantando grãos de areia que brilhavam à luz do sol como pequenas faíscas dançando no ar. Os trabalhadores observavam aves migratórias e o movimento das palmeiras, incorporando os ritmos da natureza em cada gesto repetitivo: empurrar, levantar, deslizar, ajustar, soltar e medir novamente. Cada ação era quase poética, criando um ritmo hipnótico que acalmava a mente e o corpo, transformando a construção em uma dança de paciência e precisão. O calor da pedra, o aroma da areia aquecida e o murmúrio distante do Nilo formavam uma sinfonia silenciosa que envolvia cada um, tornando cada momento de esforço uma experiência meditativa, quase espiritual. À medida que o dia se aproximava do fim, a pirâmide começava a se revelar de forma mais concreta. As primeiras camadas significativas já mostravam ângulos precisos, linhas retas que cortavam a paisagem como se fossem prolongamentos do próprio horizonte. A luz dourada do entardecer refletia nas superfícies recém-posicionadas, criando um brilho suave que parecia celebrar cada esforço silencioso, cada gesto repetitivo, cada respiração lenta. O deserto inteiro parecia participar da cena, o vento que acariciava a pele, o som suave da areia sendo deslocada, o murmúrio distante do rio e o canto de pássaros retornando aos ninhos compunham uma melodia natural, pacífica, perfeita para embalar o espírito e preparar o corpo para o descanso da noite. Quando a escuridão começou a envolver o deserto, os trabalhadores se afastaram, observando o que haviam conquistado. A pirâmide, ainda pequena em comparação ao que veria, já mostrava seu poder silencioso, uma promessa de eternidade esculpida em pedra. Ao redor, o calor das fogueiras e o aroma de incenso e papiro criavam uma atmosfera acolhedora, reconfortante, enquanto as sombras das palmeiras e das pedras dançavam lentamente ao ritmo do fogo. E assim, entre a harmonia da natureza, a paciência dos homens e a cadência meditativa dos gestos repetitivos, a construção se tornava mais que trabalho físico. Era uma experiência de contemplação, fascínio e serenidade. Um sonho elevado pedra a pedra, ainda apenas começando a tocar o céu. A manhã despontava suavemente sobre o deserto, tingindo as dunas e os blocos já erguidos da pirâmide com tons dourados e rosados, enquanto a brisa fresca do Nilo trazia um perfume suave de água corrente e vegetação distante. Os trabalhadores começavam seu dia com passos lentos e coordenados, sentindo a textura da areia fina sob os pés e o calor sutil das pedras aquecidas pela primeira luz. Cada respiração era ritmada, cada gesto cuidadosamente repetido, e a sensação de calma e concentração preenchia o ar. O som distante de alavancas se movendo, cordas rangendo suavemente e pedras deslizando sobre rampas de areia formavam uma melodia natural, constante, que envolvia todos em um ritmo meditativo, quase hipnótico. Os arquitetos traçavam linhas cada vez mais complexas, usando cordas esticadas e varas marcadas, calculando ângulos delicados que garantiriam a perfeição das camadas intermediárias. Cada medição era repetida várias vezes, cada ajuste feito com paciência e atenção, quase como uma dança silenciosa entre mente e matéria. Havia uma beleza silenciosa em cada gesto. Medir, riscar, ajustar, observar, repetir. O calor da pedra sob os dedos, o aroma seco da areia misturado com papiro e óleos utilizados para os cálculos, e o som do vento soprando entre as palmeiras criavam um ambiente de concentração e fascínio, onde cada trabalhador se sentia parte de algo maior, algo eterno. A movimentação dos blocos maiores exigia coordenação e paciência. Rampas de areia eram ajustadas constantemente,
troncos roladores posicionados com precisão, cordas tensionadas cuidadosamente, e cada esforço físico era acompanhado de respirações profundas e silenciosas. O contato direto com a pedra, seu peso, sua textura e temperatura, fazia com que cada trabalhador se conectasse com o material de forma quase meditativa. O som do contato entre pedra e madeira, areia e corda, criava uma cadência constante que funcionava como um metrônomo natural, guiando os movimentos com suavidade e reforçando a sensação de que cada ação, por mais repetitiva que parecesse, era um passo essencial em direção à perfeição e à eternidade. Enquanto isso, os arquitetos observavam os blocos já erguidos, verificando alinhamentos e ângulos, ajustando pequenas imperfeições com paciência. Cada detalhe era estudado sob a luz suave da manhã e o calor crescente do sol. Cada sombra projetada ajudava a perceber desvios mínimos, quase imperceptíveis, que poderiam ser corrigidos com delicadeza. O trabalho era silencioso, quase ritualístico. Medir, riscar, mover, observar, repetir. Esse ritmo meditativo criava uma conexão entre todos, trabalhadores e arquitetos. Cada gesto individual se somando a um movimento coletivo de paciência, harmonia e precisão. O calor da tarde chegava aos poucos, trazendo consigo aromas do deserto aquecido e do rio próximo, enquanto a luz dourada se espalhava sobre a pirâmide em construção. Pequenos detalhes se tornavam visíveis, fissuras naturais da pedra, variações de textura, o brilho suave da areia refletindo o sol. Cada ajuste feito nas camadas intermediárias exigia atenção plena, quase como uma meditação em movimento, reforçando a conexão entre o esforço físico, a mente concentrada e o ritmo silencioso da natureza ao redor. As palmeiras balançavam suavemente com o vento, o murmúrio do Nilo acompanhava o trabalho e o canto distante de pássaros completava a sinfonia de sons que tornava cada gesto ainda mais hipnótico. Ao anoitecer, o céu se tingia de tons de púrpura e azul profundo, enquanto o calor da pedra ainda se mantinha, aquecendo as mãos cansadas e tranquilas. Os trabalhadores se afastavam lentamente, contemplando as camadas erguidas, agora visíveis e harmoniosas. Cada ângulo, cada linha traçada, cada bloco cuidadosamente colocado refletia paciência, precisão e beleza silenciosa. As fogueiras acesas para a noite lançavam um brilho suave sobre a areia, criando sombras que dançavam lentamente ao ritmo do vento. E assim, entre o calor das pedras, o perfume do deserto e o som do Nilo, as camadas intermediárias da pirâmide se consolidavam, trazendo uma sensação de fascínio tranquilo e preparação para os próximos desafios, sempre envoltos na cadência meditativa de gestos repetitivos e silenciosos. O sol já alcançava uma posição mais alta no céu, espalhando luz cálida e suave sobre a pirâmide em construção, refletindo dourado nas pedras que se elevavam camada após camada. O calor da areia e das pedras aquecidas pelos raios do dia misturava-se ao frescor leve que vinha do Nilo, criando um contraste delicado, quase poético. A pirâmide agora começava a mostrar sua imponência silenciosa, e cada trabalhador sentia o peso e a responsabilidade de cada bloco movido, cada alavanca acionada, cada rampa ajustada. O esforço físico, embora significativo, era ritmado, quase hipnótico. Empurrar, levantar, deslizar, ajustar e soltar. Em ciclos que se repetiam lentamente, criando uma cadência que ressoava no corpo e na mente, acalmando e focando ao mesmo tempo. O trabalho nas camadas superiores exigia mais coordenação e planejamento.
As rampas precisavam ser ajustadas constantemente. Blocos maiores e mais pesados eram movimentados com precisão. E cordas e alavancas funcionavam como instrumentos de uma orquestra silenciosa. Cada gesto, cada passo, cada respiração era sincronizado, formando uma dança tranquila entre trabalhadores e arquitetos, um movimento coletivo que harmonizava força, paciência e atenção aos detalhes. O som da madeira rangendo, das cordas tensionadas e da pedra deslizando sobre a areia compacta misturava-se com o farfalhar das palmeiras, o murmúrio distante do Nilo e o canto suave das aves, criando uma música natural, calmante, quase hipnótica. Enquanto os arquitetos traçavam novas linhas para garantir que cada camada superior se alinharia perfeitamente com a base, os trabalhadores observavam e ajustavam cada bloco, estudando ângulos e posições com atenção silenciosa. A luz mudava suavemente com o movimento do sol, criando sombras longas e formas que ajudavam a perceber desvios mínimos. Cada ajuste era feito com paciência, repetição e precisão, quase como uma meditação em movimento. Medir, ajustar, observar, corrigir e repetir. O calor da pedra sobre as mãos, a textura áspera que se adaptava a cada gesto e o aroma seco do deserto misturado ao perfume suave das ervas próximas do Nilo reforçavam a sensação de conexão com o ambiente e com o trabalho em si, tornando cada ação contemplativa. O impacto hipnótico da repetição continuava a se intensificar à medida que a pirâmide crescia. Cada bloco colocado na camada superior exigia força, atenção e coordenação. Mas também criava uma sensação de fluidez, uma continuidade de gestos que se tornavam quase poéticos. A respiração do grupo, lenta e ritmada, acompanhava o movimento das pedras, transformando o trabalho físico em uma meditação coletiva. As mãos tocando a pedra, os pés sentindo a areia, o olhar acompanhando cada alinhamento, tudo contribuía para uma experiência sensorial profunda, um estado de presença e foco que harmonizava corpo, mente e natureza ao redor. À medida que a tarde avançava, a luz do sol se tornava mais dourada e quente, refletindo sobre cada superfície recém-posicionada e criando brilhos suaves que dançavam junto com o vento. O murmúrio constante do Nilo, o som do vento nas palmeiras e o estalido leve das ferramentas criavam uma sinfonia de tranquilidade. Os trabalhadores faziam pequenas pausas, contemplando a altura já alcançada, sentindo o esforço recompensado pelo crescimento da estrutura e respirando profundamente o ar seco do deserto misturado com a leve umidade do rio. Cada camada colocada reforçava a sensação de calma, fascínio e paciência, como se o próprio tempo da pirâmide mudasse o ritmo de quem a construía. Quando a noite começou a descer, tingindo o céu de tons de púrpura, azul profundo e prata, a pirâmide se revelava em sua imponência silenciosa, camadas superiores erguidas com precisão e harmonia. As pequenas fogueiras lançavam luz suave sobre o trabalho. As sombras dançavam lentamente e a brisa noturna levava o aroma do deserto e do Nilo ao redor. O ritmo repetitivo
meditativo e hipnótico dos gestos, das respirações e do trabalho em equipe, criava uma sensação de serenidade, contemplação e fascínio silencioso. Cada trabalhador e arquiteto sentia-se conectado não apenas à pirâmide, mas à própria cadência da vida, ao ciclo do sol e à eternidade do deserto, envoltos na harmonia tranquila do esforço coletivo e da criação. O deserto respirava lentamente sob a luz dourada do início da manhã, e a brisa suave trazia consigo aromas discretos de areia quente e vegetação distante do Nilo, envolvendo o cenário em um silêncio quase sagrado. As camadas superiores da pirâmide agora se erguiam mais altas que qualquer palmeira próxima, e a visão das pedras colocadas pouco a pouco revelava a precisão e paciência de meses de trabalho. Cada trabalhador sentia o peso da responsabilidade e a beleza silenciosa de cada gesto repetido, cada pedra movida com atenção plena, como se o ato de erguer fosse também um ritual meditativo, um diálogo entre força, paciência e contemplação. As rampas de areia, cuidadosamente ajustadas ao longo dos dias, serviam agora de passagens precisas para elevar os blocos mais pesados, enquanto alavancas de madeira e cordas tensionadas permitiam movimentos lentos e seguros. Cada gesto era estudado, medido e repetido, criando uma cadência que ressoava em todo o corpo e mente, reforçando a sensação de imersão completa no trabalho e no ambiente. O som constante da madeira rangendo suavemente, das cordas estalando sob tensão e das pedras deslizando sobre rampas compactadas formavam uma música natural, que se misturava ao vento e ao murmúrio distante do Nilo, envolvendo todos em uma atmosfera calma, hipnótica e contemplativa. Os arquitetos moviam-se entre os blocos superiores, verificando alinhamentos com precisão quase poética. Cada medida era revisitada, cada ajuste feito com delicadeza, quase em silêncio, respeitando o ritmo meditativo do trabalho coletivo. Havia uma atenção profunda aos mínimos detalhes. A forma como a luz refletia na superfície da pedra, a textura do bloco em relação ao anterior, a leve variação de ângulo que poderia alterar toda a harmonia da pirâmide. Cada correção era feita de forma lenta e deliberada, reforçando a paciência e a conexão silenciosa entre quem planejava e quem executava. À medida que a pirâmide se aproximava do topo, o esforço físico se tornava mais intenso, mas também mais hipnótico. Cada trabalhador sentia a cadência repetitiva transformar-se em uma meditação em movimento. Empurrar, levantar, deslizar, ajustar, observar, repetir. O toque da pedra áspera nas mãos, a sensação de equilíbrio e peso e o ritmo constante da respiração criavam um estado de presença plena. O deserto ao redor, com o calor suave, a brisa do Nilo e o canto distante das aves, parecia alinhar-se ao ritmo do trabalho, tornando cada ação ainda mais harmoniosa e tranquilizante. Os últimos blocos das camadas superiores eram posicionados com extrema precisão. Cada movimento acompanhado de olhares atentos e respirações sincronizadas. A luz do fim da tarde caía em ângulos que iluminavam a pirâmide de maneira quase mágica, projetando sombras suaves sobre a areia e refletindo em cada superfície recém-colocada.
O murmúrio do vento, o crepitar das pequenas fogueiras e o som distante do rio compunham uma sinfonia de serenidade, enquanto a pirâmide agora começava a revelar sua forma completa, sólida e harmoniosa, como se respirasse junto com os que a construíam. Ao anoitecer, o céu tingia-se de púrpura, azul profundo e prata, e a sensação de proximidade com o topo era quase espiritual. Cada trabalhador contemplava a construção, percebendo o quanto cada gesto repetitivo, cada ajuste minucioso, havia se somado para erguer algo grandioso e eterno. O vento leve soprava sobre o deserto, o aroma da areia aquecida e do papiro recém-usado se misturava com a brisa do Nilo, e o som distante das aves retornando aos ninhos criava um ritmo meditativo que embalava a mente e o corpo. Cada bloco final colocado reforçava a sensação de realização silenciosa, de harmonia e de fascínio tranquilo, conectando o esforço humano à imensidão do deserto, ao fluxo do rio e ao ciclo eterno do céu e da terra. O sol já se encontrava baixo no horizonte, tingindo o deserto com tons suaves de dourado e rosa. E a brisa fresca que chegava do Nilo carregava um perfume delicado de terra aquecida e vegetação distante. A pirâmide, agora elevada em toda a sua imponência, revelava camadas perfeitamente alinhadas e blocos colocados com paciência silenciosa, mas o trabalho ainda não estava completo. Cada superfície precisava ser polida, cada detalhe ajustado, e o ritmo suave do polimento tornava-se um exercício meditativo, quase hipnótico, onde mãos experientes tocavam a pedra repetidamente, raspando, alisando e transformando cada bloco em uma superfície lisa e perfeita. Os trabalhadores moviam-se com calma, sentindo a textura das pedras sobre as mãos e ouvindo o som leve do atrito da areia e das ferramentas sobre a superfície. Cada gesto era ritmado, quase musical, alternando pressão e suavidade, criando uma cadência que preenchia o espaço com serenidade. Pequenos respingos da areia caíam suavemente, levantados pelo toque das mãos e pelo vento leve, espalhando uma poeira dourada que brilhava sob a luz suave do sol poente. O aroma de pedra aquecida e de óleos usados para o polimento misturava-se com a brisa fresca, formando uma experiência sensorial completa que acalmava corpo e mente. Enquanto isso, os arquitetos se moviam entre as superfícies polidas, observando detalhes de ângulos e alinhamentos, sugerindo ajustes mínimos, sempre em silêncio ou com palavras suaves, quase como um sussurro. Cada bloco precisava refletir a luz de maneira uniforme. Cada linha deveria seguir a geometria exata planejada meses antes, e cada correção era feita com paciência, repetição e atenção plena. A cadência de medir, ajustar e polir formava um ritmo coletivo que harmonizava a equipe inteira, transformando o trabalho em uma dança meditativa de precisão e calma. O vento soprava levemente, trazendo os sons do deserto e do Nilo. O farfalhar das palmeiras e o canto distante de aves que retornavam aos ninhos ao entardecer. Cada trabalhador sentia essa conexão com o ambiente, como se o ritmo do vento e o som das águas orientassem seus movimentos, tornando cada gesto ainda mais harmonioso. A repetição lenta e consciente do polimento não era apenas um processo físico, mas uma meditação em movimento. Mãos tocando pedra,
olhos observando a luz refletida, respiração ritmada, mente focada no presente em uma comunhão silenciosa entre homem, pedra e natureza. À medida que a luz dourada do entardecer se transformava em tons de púrpura e azul profundo, os detalhes arquitetônicos se tornavam mais evidentes. Cada linha reta, cada ângulo perfeito, cada superfície polida refletia paciência, habilidade e fascínio silencioso. Os arquitetos contemplavam a obra finalizada, apreciando a harmonia criada entre blocos, luz e sombra, enquanto os trabalhadores descansavam brevemente, sentindo o peso do esforço recompensado pela perfeição das formas. O deserto, calmo e vasto, parecia aprovar a obra, envolvendo tudo em um silêncio reconfortante, quebrado apenas pelo soprar do vento e o murmúrio do Nilo, criando uma atmosfera perfeita para contemplação e fascínio tranquilo. Ao anoitecer, o céu tingido de estrelas refletia sua luz prateada sobre a pirâmide, e o trabalho finalmente concluído brilhava suavemente, uma promessa silenciosa de eternidade. Cada bloco polido, cada detalhe arquitetônico e cada linha alinhada transmitiam não apenas precisão, mas também a paciência, o ritmo meditativo e a conexão profunda entre os homens e o ambiente. A obra agora se erguia majestosa, convidando todos a contemplarem o resultado de meses de esforço silencioso, cadenciado e hipnótico, envoltos em uma sensação de fascínio, calma e paz interior. O sol desaparecia lentamente no horizonte, tingindo o deserto com tons suaves de púrpura, laranja e azul profundo, enquanto o vento fresco do Nilo trazia uma brisa delicada que acariciava a pele, espalhando o aroma seco da areia e das ervas distantes. A pirâmide, agora finalizada, erguia-se imponente contra o céu crepuscular. Suas linhas precisas e superfícies polidas refletiam a última luz do dia. Cada bloco colocado, cada detalhe ajustado, estava ali silencioso e perfeito, como se respirasse junto com o deserto, compartilhando a paciência, a dedicação e a calma que marcaram cada momento da construção. Os trabalhadores se afastavam lentamente da estrutura, sentando-se sobre a areia ainda quente, respirando fundo e absorvendo a sensação de realização. Havia um silêncio confortável, quase sagrado, onde o som da própria respiração e o murmúrio distante do Nilo preenchiam o espaço. Olhares se perdiam nas linhas perfeitas da pirâmide, contemplando a geometria sólida que parecia tocar tanto a terra quanto o céu. Cada gesto repetitivo, cada esforço silencioso, cada respiração ritmada durante meses culminava naquele momento de paz e fascínio, criando uma sensação de plenitude silenciosa que envolvia corpo e mente. A noite descia suavemente, espalhando estrelas pelo céu escuro como pequenas luzes cintilantes. O vento soprava delicadamente, levantando grãos de areia que dançavam e brilhavam na luz suave das últimas faíscas do entardecer. O murmúrio do Nilo misturava-se com o farfalhar das palmeiras e o som distante de aves noturnas, criando uma sinfonia natural que acalmava e hipnotizava, envolvendo cada observador numa sensação de conexão profunda com o ambiente. Os trabalhadores sentiam cada detalhe, o calor residual da areia sob os pés, a textura da pedra sobre os dedos, a brisa fresca que acariciava o rosto e a luz das estrelas refletindo nas superfícies polidas da pirâmide. Tudo combinando-se para criar um momento de contemplação quase meditativa. Enquanto contemplavam a obra,
reflexões suaves preenchiam a mente. O esforço coletivo, a precisão e paciência de cada gesto, a harmonia silenciosa entre homem e natureza. Cada pedra parecia contar sua própria história. Cada linha traçada revelava meses de dedicação. E cada sombra projetada pela luz das estrelas parecia dançar lentamente sobre a superfície da pirâmide, reforçando a sensação de tranquilidade e fascínio silencioso. O deserto, calmo e vasto, acolhia a estrutura recém-terminada, tornando a pirâmide parte de um microcosmo sereno onde tempo, espaço e esforço humano se uniam em perfeita harmonia. Pequenas fogueiras permaneciam acesas, lançando luz suave sobre a areia e projetando sombras delicadas sobre os blocos polidos. O aroma da madeira queimando misturava-se com o perfume sutil da noite e da areia aquecida, enquanto o murmúrio das chamas e do vento criava um ritmo silencioso, hipnótico e reconfortante. Cada trabalhador sentia a paz do momento, a sensação de realização silenciosa e a profunda conexão com o ambiente, como se cada respiração e cada olhar fossem uma extensão do próprio ritmo da pirâmide e do deserto. À medida que a noite avançava, a pirâmide permanecia majestosa e serena, um testemunho silencioso da paciência, dedicação e harmonia entre homem, pedra e natureza. O céu estrelado refletia-se nas superfícies polidas e a brisa leve continuava a acariciar a pele, trazendo um senso de segurança, admiração e fascínio tranquilo. Os trabalhadores, sentados ou caminhando lentamente ao redor da pirâmide, respiravam profundamente, permitindo que a hipnose do silêncio, do vento e da harmonia da noite envolvesse mente e corpo, preparando cada um para o descanso e para a contemplação contínua da obra que agora parecia eterna. O primeiro raio de sol cortou o horizonte do deserto, tingindo a areia com tons suaves de ouro e pêssego, enquanto uma brisa fresca do Nilo acariciava a pele e espalhava o perfume delicado de ervas e terra aquecida. A pirâmide, majestosa e silenciosa, refletia a luz crescente, suas superfícies polidas lançando um brilho suave que parecia dançar junto com o vento. Cada bloco, cada linha e cada ângulo agora contava a história de meses de paciência, dedicação e precisão. Lembrando que, apesar do tempo e das eras, a obra permaneceria, silenciosa e eterna, no coração do deserto. Os trabalhadores retornavam lentamente às suas tarefas matinais, mas de maneira contemplativa, quase silenciosa, absorvendo a beleza do amanhecer e a grandiosidade da pirâmide diante deles. Seus passos na areia eram suaves, ritmados pelo som distante do Nilo e pelo farfalhar das palmeiras, criando uma música natural que envolvia cada gesto em calma e serenidade. Cada respiração profunda, cada toque na pedra ou ajuste minucioso das superfícies refletia um ritmo meditativo, lembrando que o trabalho humano e a natureza coexistem em um ciclo contínuo e harmonioso. Enquanto a luz do sol subia, iluminando gradualmente cada superfície da pirâmide, surgiam novas perspectivas sobre a obra. As sombras projetadas pelas pedras criavam padrões delicados, refletindo o alinhamento perfeito e a geometria silenciosa,
construída com paciência. O vento levava pequenos grãos de areia que cintilavam como poeira dourada, e o murmúrio distante do rio misturava-se ao canto suave das aves que despertavam. Cada detalhe, do toque áspero da pedra ao frescor da brisa matinal, reforçava a sensação de presença plena e fascínio tranquilo, quase hipnótico. Os arquitetos e trabalhadores contemplavam silenciosamente o resultado do esforço coletivo, percebendo a grandiosidade da construção e a conexão íntima entre homem, pedra e natureza. Cada bloco colocado agora parecia contar a sua própria história. Cada linha perfeita refletia meses de dedicação e cada superfície polida irradiava calma e paciência. Havia uma sensação de continuidade. O sol que surgia, o vento que soprava, o Nilo que murmurava e a pirâmide que permanecia imponente, lembrando que o tempo segue seu curso e que a obra humana pode se harmonizar com os ciclos naturais da vida e do deserto. À medida que o dia avançava suavemente, o deserto despertava em sua plenitude. O calor leve começava a aquecer a areia, a brisa do rio trazia aromas frescos e o som distante das águas tornava-se mais perceptível. Cada gesto dos trabalhadores, cada ajuste nos detalhes da pirâmide e cada observação feita pelos arquitetos era acompanhado de atenção e serenidade. O movimento ritmado das mãos e dos corpos em harmonia com o ambiente criava uma dança silenciosa, hipnótica, que reforçava a sensação de paz, contemplação e fascínio tranquilo. Enquanto o sol subia mais alto, iluminando a pirâmide com sua luz dourada, a sensação de eternidade da construção se tornava mais clara. O deserto, silencioso e vasto, abraçava a obra, conectando o trabalho humano à imensidão da natureza e aos ciclos contínuos do dia e da noite. O murmúrio constante do Nilo, o farfalhar das palmeiras e o canto das aves criavam uma sinfonia suave que envolvia todos em contemplação silenciosa. Cada gesto, cada respiração e cada olhar refletia a beleza do presente, a continuidade do esforço e a serenidade de saber que algo construído com paciência pode permanecer eterno, mesmo em meio ao movimento incessante da vida. O sol já alcançava uma posição tranquila no céu, espalhando uma luz dourada suave sobre a pirâmide, refletindo nas superfícies polidas e delineando cada bloco com delicadeza. A brisa leve do Nilo trazia o aroma discreto da areia aquecida e da vegetação distante, criando uma sensação de frescor e calma. Trabalhadores, agora com passos mais lentos e gestos contemplativos, caminhavam próximos à estrutura, observando visitantes que se aproximavam silenciosamente, curiosos e admirados, respeitando o ritmo sereno do ambiente. O murmúrio distante do rio e o farfalhar das palmeiras, compondo a trilha sonora natural do local, tornavam cada movimento suave e hipnótico, envolvendo todos em uma atmosfera de admiração calma. Os visitantes, alguns em pequenos grupos, outros sozinhos, sentiam-se tocados pela magnitude da pirâmide. Cada superfície polida
Cada bloco colocado com precisão transmitia paciência, harmonia e o esforço silencioso de gerações de trabalhadores. A conexão era quase meditativa, passos leves sobre a areia, olhares que percorriam linhas e ângulos, mãos tocando levemente a pedra, respirando profundamente o ar do deserto. A sensação de ser parte de algo maior, de tocar a história, criava um fascínio silencioso quase hipnótico que se espalhava pelo espaço sem necessidade de palavras. Enquanto trabalhadores se moviam com gestos repetitivos e medidos, ajustando pequenos detalhes, ou apenas descansando e observando, os visitantes absorviam cada nuance. A geometria perfeita, o alinhamento impecável, o polimento suave das superfícies e o brilho dourado refletido pela luz do sol. Cada bloco parecia contar uma história de paciência e dedicação, e cada respiração do vento ou do rio parecia sincronizar com os movimentos de quem estava ali, transformando a experiência em uma dança silenciosa de presença e contemplação. A grandiosidade da pirâmide não se revelava apenas em sua altura ou largura, mas da combinação de esforço humano, coordenação e conexão com o ambiente. Cada trabalhador, cada arquiteto e cada visitante sentia-se parte de um ciclo silencioso, onde a paciência e a repetição meditativa se encontravam com a história que permanecia, atemporal e sólida. O murmúrio distante das águas, o canto ocasional de aves e o farfalhar das palmeiras compondo a sinfonia natural do local reforçavam a sensação de imersão, como se o deserto inteiro fosse cúmplice e guardião da obra. À medida que a tarde avançava, a luz suave filtrava-se pelas nuvens e iluminava a pirâmide de maneira delicada, projetando sombras que dançavam lentamente sobre a areia. Trabalhadores e visitantes se moviam em harmonia com o tempo e o espaço, gestos suaves e respirações lentas criando um ritmo hipnótico que fortalecia a conexão silenciosa entre presente e passado. Cada observação, cada toque e cada olhar eram meditativos, permitindo que todos se sentissem parte de uma história maior, uma experiência de contemplação tranquila e fascínio silencioso. Quando a luz começou a diminuir, tingindo o céu de tons suaves de púrpura e azul, a sensação de eternidade da pirâmide se tornou ainda mais evidente. Cada bloco polido, cada superfície refletindo a luz e cada linha precisa reforçavam a conexão meditativa entre trabalhadores, visitantes e o espaço sagrado que o cercava. O vento, a areia, o murmúrio do Nilo e o canto das aves formavam um ritmo constante e calmante, embalando todos em uma sensação de paz, fascínio e harmonia com a história, o presente e a eternidade que se encontravam naquele instante silencioso e sublime. O sol já se escondia completamente no horizonte, tingindo o deserto com tons de púrpura profundo, azul e prata, enquanto o ar fresco trazido pela brisa do Nilo acariciava a pele e espalhava o perfume suave da areia aquecida e das ervas distantes. A pirâmide, imponente e silenciosa, permanecia majestosa, suas camadas perfeitamente alinhadas, refletindo a luz tênue do crepúsculo e as primeiras estrelas que surgiam no céu noturno. Cada bloco, cada linha e cada superfície polida transmitia paciência, harmonia e eternidade, lembrando que a obra humana, quando feita com cuidado e dedicação, pode tocar o tempo de forma silenciosa e permanente.
Os trabalhadores, agora descansando ou caminhando lentamente ao redor da pirâmide, sentiam a serenidade do momento envolvendo corpo e mente. Seus passos na areia eram leves, ritmados pelo murmúrio distante do Nilo e pelo farfalhar das palmeiras, criando uma melodia natural que embalava pensamentos e acalmava a respiração. Cada olhar lançado à pirâmide despertava admiração silenciosa, contemplação tranquila e uma conexão profunda com a história, com o esforço coletivo e com a natureza que circundava a construção. O som distante de aves noturnas e o sussurrar do vento adicionavam camadas suaves de ritmo hipnótico, quase como uma canção para adormecer. Enquanto a noite se aprofundava, as superfícies polidas da pirâmide refletiam o brilho das estrelas, criando um efeito quase mágico, onde pedra, luz e sombra se misturavam de maneira calma e poética. A vastidão do deserto parecia abraçar a obra, envolvendo cada elemento em um abraço silencioso e protetor. O murmúrio constante do Nilo, o soprar do vento, o crepitar suave de pequenas fogueiras e o farfalhar das palmeiras criavam uma sinfonia natural, um ritmo constante que encontrava a contemplação e a serenidade. Cada detalhe do ambiente reforçava a sensação de segurança, de paz e de admiração tranquila. A pirâmide agora não era apenas uma construção. Era uma presença silenciosa que conectava passado, presente e futuro, convidando todos ao seu redor a desacelerar, a respirar profundamente e absorver o momento. Trabalhadores, visitantes e qualquer observador imaginário sentiam-se envolvidos em uma dança meditativa de luz, sombra, textura e som, onde cada respiração e cada gesto se alinhavam com o ritmo do deserto e com o ciclo da vida. A grandiosidade da obra, combinada com o silêncio e a calma da noite, criava uma sensação de eternidade e contemplação quase mágica, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que todos absorvessem a beleza do instante. À medida que as estrelas se tornavam mais visíveis e o céu escuro se aprofundava, a pirâmide permanecia sólida, imponente e tranquila, guardando a história e o esforço silencioso de meses de construção. A brisa do deserto acariciava suavemente a pele, carregando consigo o aroma da areia e da vegetação distante, embalando pensamentos e preparando corpo e mente para o repouso. Cada bloco colocado, cada superfície polida e cada linha precisa agora se tornava um lembrete de paciência, dedicação e harmonia, transmitindo uma sensação de calma absoluta. Por fim, a cena do deserto ao anoitecer, com a pirâmide silenciosa e majestosa, em volta de sombras suaves e brilho estelar, oferecia ao espectador uma oportunidade de contemplação final. O murmúrio do Nilo, o farfalhar das palmeiras e o sussurrar do vento criavam um ambiente perfeito para adormecer. A eternidade da pirâmide e a harmonia com o deserto preparavam a mente e o corpo para o repouso, permitindo que a narrativa meditativa se transformasse em sonho, silencioso e hipnótico, enquanto o espectador mergulhava lentamente em um sono profundo e sereno, embalado pela majestade tranquila do Egito antigo.
Se essa viagem pelas pirâmides trouxe calma e fascínio para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também merece descansar ouvindo histórias que embalam a mente e o coração. Até o próximo episódio.